Boa noite, irmãos. Feliz sábado. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Irmãos, que bom estarmos aqui, né? Eu não conhecia essa igreja, né? É bom sempre estar conhecendo aí novas igrejas aqui na nossa região, né? Faz um ano mais ou menos que eu estou por aqui, né? Fez um ano em agosto, ali no distrito do Limoeiro. Não é tão pertinho, né? Um pouquinho daqui no Limoeiro dá uma boa distância, né? E bom estarmos com os irmãos aqui. Lembrando que, assim, irmãos, esse é um tema, assim, como o irmão Vimar colocou, bem... Ele está no meio, assim, a gente às vezes não percebe tanto, mas algumas coisas são importantes a gente comentar. E o que eu vou passar para os irmãos hoje, eu digo assim, eu não sou um especialista nesse assunto, né? Tem alguns teólogos, professor de teologia, que são muito mais especializados nisso, mas é um tema que me chamou a atenção e eu fiz algumas leituras, né? E fui vendo como isso pode estar afetando a nossa igreja, o nosso povo em alguns momentos. Então, por isso eu vou estar falando aos irmãos. Mas o que eu vou estar falando aqui é fruto assim de algumas leituras que eu fiz. E mais precisamente de um artigo do pastor Wilson Paroski. Quantos conhecem ele aqui? Já ouviram falar? Professor de teologia, né? Ele é professor de teologia, foi meu professor, né? Hoje ele é professor de teologia, mas nos Estados Unidos. E ele escreveu um artigo, saiu na revista Ministério. E, resumidamente, eu vou tentar resumir esse artigo aqui hoje, porque dos materiais que eu li, já que eu entrei em contato, eu achei que esse é o que resume melhor, sabe? E trata, assim, bem diretamente do assunto. Claro, não é uma forma tão extensa, porque o assunto é longo demais, mas que ele trata de uma forma que dá uma boa compreensão e traz um alerta para nós, tá bom? Então, vai estar baseado nesse artigo escrito do pastor. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em 1 Samuel. Essa parte aqui, mas é uma reflexão que eu estou fazendo mesmo e depois a gente entra nesse artigo. 1 Samuel no capítulo 8. Aqui tem uma história bem interessante. Vocês conhecem com certeza 1 Samuel capítulo 8. Tem algumas advertências também, né? Na palavra de Deus aqui para nós podemos compreender e como isso tem a ver com o tema que nós vamos estudar nesta noite. 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. 1 Samuel capítulo 8, agora eu vou para o verso 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê que já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. E então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Até aqui, por enquanto. Então Samuel já estava velho, seus filhos não andavam no caminho de Deus, diz que aceitaram suborno, perverteram as coisas de Deus. E aí os anciãos de Israel chegam então a Samuel e dizem assim: nós queremos um rei como tem as nações vizinhas. E aí Samuel entendeu que aquilo estava sendo uma rejeição e Deus disse a Samuel assim: não rejeitou a ti, mas rejeitou a mim. Foi o que Deus disse para Samuel. Mas atende a voz do povo. Desse texto, desse relato aqui, nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida, mas eu vou aplicar apenas uma lição importante aqui. Após esse episódio aqui, após esse momento, Deus então diz assim: atende a voz do povo. Só que diz antes o que vai acontecer. E aí então Samuel ali alerta o povo do que viria a acontecer se eles tivessem um rei. Lembrando que antes disso, até ali o momento era a teocracia, ou seja, Deus era o rei soberano sobre o povo, tinha os juízes, mas Deus era o rei soberano. E a partir do momento eles queriam um rei como tinham as nações vizinhas, é isso que eles queriam. E o que a gente pode entender disso? Eles aceitam, querem um rei, insistem nisso, Deus permite que eles recebam então um rei. E a gente sabe que depois não é muito boa a história do primeiro rei de Israel, né? Que foi Saul. Mas o que eu quero tirar de lição aqui? O que aconteceu com o povo de Israel nesse momento? Eles estavam sendo influenciados pelas nações vizinhas. E lembrando que naquela época, o objetivo, o intuito da missão
ela era que o povo de Israel influenciasse as pessoas, as nações ao redor. E as nações viriam até Israel, conhecer desse Deus Todo-Poderoso. Mas estava acontecendo ao contrário. Era o povo de Deus que estavam sendo influenciado pelas nações vizinhas. E trazendo para nós hoje, para a igreja nos dias de hoje, será que muitas vezes, não estou dizendo toda a igreja, mas parte da igreja, em muitos momentos, será que não está sendo também influenciada pelo mundo? Em vez de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, influenciarmos pessoas ao nosso redor? Às vezes, em alguns assuntos, em algumas situações, a igreja tem recebido grande influência, não é verdade? Então, isso é um perigo para nós. E nós vamos continuar aqui falando sobre isso. Então, o nosso assunto aqui, né, é o cristão, né, e o progressismo ali. Então, o progressismo cristão. Lembrando que a gente não vai falar aqui diretamente sobre o progressismo dentro da igreja adventista. Por quê? O que acontece? O assunto do progressismo, ele é um assunto que nem todo mundo age da mesma forma. A gente vai falar como isso pode afetar a igreja, né? Mas a gente não vai entrar necessariamente, que eu digo, em situações específicas disso. Mas os irmãos vão percebendo que isso pode estar acontecendo em alguns lugares. Talvez aqui mais para a nossa região menos, né? Em alguns lugares mais, talvez os lugares, grandes centros, né? Onde a gente sabe que a tendência é maior para que isso aconteça. Então nós temos recebido muitas influências de fora, assim como aqui o povo de Israel também recebeu. Primeiro eu vou definir aqui com os irmãos, de acordo com o nosso dicionário, né? O que significa a palavra progressista? O que é uma pessoa progressista? Se você olhar assim no termo, grosso modo assim, progressista é aquela pessoa que busca o progresso, busca o avanço, né? Tem algo de ruim nisso? Aparentemente não, tá tudo certo, né? Até na bandeira do nosso país está lá ordem e progresso, né? Avançar. Mas depende do que nós entendemos como avanço. Qual é o caminho que nós buscamos para avançar? E aí que tem a ver. Então o termo progressista, ele tem algumas nuances aqui, né? A primeira definição que a gente encontra no dicionário é uma pessoa progressista que defende o progresso social e político. Não falei nada de errado, né? Mas também, na política, no sentido político, progressista quer dizer a pessoa não conservadora, que não se pauta no tradicionalismo. Ou seja, mais voltada para as políticas de esquerda. A gente vai ver sobre isso. São pessoas que são a favor do progresso, das transformações políticas ou de reformas sociais. Que se simpatiza com o pensamento socialista, marxista, embora muitas vezes não pertençam a esses partidos. São pessoas que fazem parte de partidos cujas ideias são progressistas. Pessoas que pertenciam, né? Ou pertence também ao Partido Liberal. Então, basicamente, a gente define, né, o dicionário define progressista como pessoas que buscam esse progresso. Só que há caminhos. Então, assim, o termo, quando a gente fala progressismo dentro do cristianismo é uma coisa, né? Dentro da política é outra. Só que eles têm viés que se unem também. Então, todos nós, de certa forma, buscamos o progresso. Mas tem ideologias por trás que dizem que o progresso tem um caminho específico. E esse é o problema. Muitas vezes esse caminho está sendo contrário à palavra de Deus. Esse é o problema. Então a gente buscar avançar é uma coisa, mas a gente entender que o progresso, ele, somente na vida cristã, ele vem através de um caminho que eu decido, que eu defino, e não do que a Bíblia diz, aí começa a morar o perigo, né? Então eu vou começar a passar basicamente mais o que eu estudei através desse artigo, como eu falei para os irmãos, né? Então, ele se apresenta como algo realmente tradicional e aceitável, né? O progressismo. Tem um pastor, o nome dele é Roger Wolsey. Ele escreveu um livro chamado... Escreveu em inglês, né? Mas traduzindo seria O Peixe que Beija. Cristianismo para pessoas que não gostam do cristianismo. Esse é o título do livro. E ele é um pastor progressista. E o que ele diz? Ele diz que muitas pessoas estão saindo da igreja porque não sabem ainda do progressismo. Se soubessem do progressismo, não sairiam, se juntariam aos progressistas, ele diz. Porque eles têm algumas ideias que são a solução para o avanço da fé e de todos os problemas do ser humano. E aí que mora, né, algumas pegadinhas que a gente vai começar a ver aqui. Para eles, maioria dos cristãos progressistas, o progressismo ele é a solução.
porque ela propõe resgatar a fé daquilo que eles chamam de fundamentalismo cristão. Então, seguir as leis de Deus, né, ser mais tradicionais na fé, como nós somos, eles entendem que nós somos fundamentalistas. O que é isso? Né? Aqueles que realmente levam a Bíblia ao pé da letra, vamos assim dizer, de forma mais simples, e realmente estão indo além do que a palavra de Deus pede. Então, eles consideram como se fôssemos fariseus, algo desse tipo. E aí eles vão mais para uma linha em que eles começam a dizer que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Já ouviram isso? Não sei se os irmãos já ouviram isso. Mas isso é muito comum dentro do progressismo. E eles propõem que é necessário resgatar a verdadeira fé, esquecer os mitos da religião tradicional. Então, eles pretendem também resgatar o verdadeiro Jesus e o verdadeiro significado de sua vida e dos seus ensinos, que é uma religião prática e não teórica, uma religião não fechada e nem intolerante, mas que atenda às reais necessidades do ser humano. Só que, na verdade, o discurso ele é bonito, né? Perceberam? Não é feio. Só que, na verdade, a teologia progressista, ela busca, na verdade, trazer algo que já existiu. Os irmãos sabem, né? Já dizia Salomão, né? Não há nada novo debaixo do sol, né? Não há nada novo. E realmente. Então, não é nada muito novo que essa teologia progressista traz. Esse cristianismo progressista, né? É algo já antigo, mas com uma roupagem talvez diferente, com uma aparência diferente, né? No século XVIII e XIX surgiu algo que nós chamamos de liberalismo, né? Então a época também, o momento ali onde eles colocavam a razão acima de todas as coisas. Nesse período do liberalismo, a ideia era a seguinte: eles entenderam que o progresso da humanidade não poderia vir através da religião, que a religião era algo antiquado, algo fechado. Então, na cabeça deles, o progresso viria através da razão. O ser humano não poderia ser emocional, mas racional. E isso foi levantado por muitos filósofos. Até nem vou citar aqui a maioria, né? Mas assim, esse liberalismo, ele trouxe uma rejeição às escrituras. Foi isso que aconteceu. Rompeu com a noção do tradicionalismo, da inspiração da Bíblia. A ideia era algo mais racional, não baseado na fé. Passaram a rejeitar, por exemplo, os milagres contidos na Bíblia. E encaravam a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro de histórias. Apenas um livro de histórias. E foi isso que aconteceu nesse período. E se nós olharmos para hoje, o cristianismo progressista não é muito diferente desse liberalismo dos séculos 18 ali, 19. É muito, na verdade, parecido. Eles buscam, alguns falam, né, em diferentes graus até de inspiração da Bíblia. Então eles começam a dizer que Jesus está acima das Escrituras. Isso parece até fazer um sentido quando você fala assim, né? Porque Jesus, ele é Deus, ele é superior, mas sabe, eles começam a seguir, e eles falam muito isso, os cristãos progressistas. Essa é uma das pautas principais deles. Não, a Bíblia, ela diz algumas coisas que não são para o nosso tempo. Então nós precisamos seguir a Jesus. E aí eles têm uma nova chave hermenêutica que a gente fala de interpretação da Bíblia. Qual é essa nova chave? Jesus. E é bonito falar isso assim, parece interessante. Então tudo que eles fazem, eles colocam o que Jesus faria. Só que não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que eles criaram. Por quê? Vamos ser bem sérios, irmãos. Quem é Jesus para nós sem a Bíblia? A gente não sabe nada acerca de Jesus. Claro, Deus ele se revela para nós através da natureza, né? Ele pode também impressionar nossos corações, um sonho, enfim. Então nós teríamos um certo conhecimento de Deus. Mas a gente sabe que a Bíblia é a principal revelação acerca da vida de Jesus para nós, não é verdade? Então eles começam com essa ideia, o que Jesus faria aqui? Só que daí, na verdade, não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que eles criaram. O Jesus, de acordo com a minha vontade, faria isso. Então, na verdade, cada um passa a ter o seu Jesus, basicamente é isso. E esse é o problema, e começa-se a fugir da Bíblia. Mas o discurso é muito bonito. Jesus tem prioridade sobre as Escrituras. Então, eles falam, nós precisamos seguir a Jesus e não a Bíblia. E eles acreditam que Jesus contradizeu a Bíblia, mas isso não é verdade, né? Isso é uma mentira. Como diz o pastor Emilson dos Reis, né? Se você achar
que há uma contradição na Bíblia, pode ter certeza que você estudou pouco. Então, estude mais, você vai entender que não há contradição na palavra de Deus, né, acerca dos ensinamentos. Então, ele tem uma aparência de verdade, esse argumento, né? Jesus, porque Jesus realmente ele é o personagem central das Escrituras, não é verdade? Ele é o personagem central. Mas esse argumento faz com que eles separem Jesus das Escrituras. Ou seja, volto a dizer, né, quem é Jesus sem as Escrituras? Claro, ele continua sendo Deus, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem é Jesus para nós, se nós não tivéssemos o conhecido através das Escrituras? Não tem como nós separar. As Escrituras testificam da vida de Jesus. E isso nós precisamos entender. Mas esse problema ele vai além, né? Porque se eles entendem que Jesus é a norma, então eles precisam conhecer o Jesus das Escrituras e não tirar a norma que eles criaram do próprio Jesus. Olha como diz, né, em João 14,6, Jesus afirmou que ele é a verdade, mas ele também disse que a palavra de Deus é a verdade, em João 17,17. Então, ele é a verdade e a palavra de Deus também é a verdade. Então, isso é algo muito perigoso. E quando eles rejeitam, então, a autoridade das Escrituras Sagradas, eles chegam num ponto que o que é valorizado são as experiências que nós temos com Deus. Então, não é a Bíblia. Porque eles chegam a dizer, certo ponto assim, ó, que, na verdade, o que pauta nosso relacionamento com Deus são as experiências que nós temos com Deus. A Bíblia relata a experiência desses homens dessa época com Deus. Mas na sua vida vai ser diferente. É outra experiência. É outra história. Você é outra pessoa. Então não quer dizer que você tem que seguir e fazer o que essa pessoa fez. Porque Deus pode tocar o seu coração de forma diferente. Ou seja, afinal de contas, olha o perigo desse discurso. Nós criamos o quê? Um Deus conforme a nossa própria vontade, mas não conforme a palavra de Deus diz para nós. Então, esse acaba sendo um discurso muito perigoso, né? Porque vai deixando Deus de lado e vai deixando a sua palavra de lado. Então os progressistas seguem essa ideia também do famoso panteísmo, né? O que é o panteísmo? Deus está em todas as coisas. E todas as coisas estão em Deus quando você, né, está com Ele, eleva seu pensamento a Ele. Esse é um pensamento perigoso também. Então, todos os caminhos levam a Deus, o que importa é ter uma fé. Deus ele é uma força do universo, já ouviram isso? Chega a esse ponto. Só que, como eu falei aos irmãos, os cristãos progressistas não são todos iguais, né? Uns são mais pendidos para um lado, outros para outro, tem diferenças. E dentro da igreja adventista, esse movimento progressista, ele não pende tanto para esse lado, como eu falei, do panteísmo e tal. Ele é um pouco diferente, né? Não é exatamente como eu estou descrevendo, mas estou descrevendo de uma maneira geral, como são os cristãos progressistas, né? E eles tentam harmonizar algumas coisas que não fazem sentido com a nossa fé. Como, por exemplo, eles tentam harmonizar até mesmo, às vezes, a evolução. Não é difícil você encontrar hoje em dia cristãos que dizem que realmente o mundo não foi criado em 6 dias, Deus descansou no sábado. Eles dizem que realmente Deus criou através de eras, né? Ah, foi Deus que criou, mas não foi assim do dia para a noite. Deus usou a evolução para criar. Então esse é um discurso contrário à vontade de Deus, né? Tentando harmonizar coisas que não são harmonizáveis com a Bíblia, né? Então, eles assumem também que o próprio Deus experimenta mudanças, o que contraria o princípio bíblico, né? Contraria as Escrituras. Então, nós precisamos entender que essas coisas estão bem distantes da mensagem de Deus. E aí, como eles não creem exatamente, muitas vezes, que Deus é o Criador, como nós cremos, conforme a Bíblia diz, que a Bíblia não é mais a autoridade final, né, sobre a nossa vida, mas que é a experiência que você tiver com Deus, outros assuntos acabam caindo por terra, não é verdade? Como, por exemplo, o sábado bíblico, como, por exemplo, quem é o ser humano acaba também caindo por terra. Por que isso acaba caindo por terra? Por isso que dentro dessa pauta progressista, o que eles entendem? Que a forma de melhorar o mundo, estou dizendo agora, até os que não são cristãos, né? A forma de melhorar o mundo são os avanços através de obras sociais e de uma igualdade entre todos. E aí vem a questão da pauta da esquerda, do marxismo, esse tipo de coisa, socialismo, né?
Tudo isso vem dizendo que esse é o caminho para melhorar e para progredir. E na mentalidade deles, para que isso aconteça, tem que extinguir o cristão que é bíblico. Esse pensamento cristão. Então o pensamento bíblico tem que ser deixado de lado. Porque o pensamento bíblico, ele é muito rígido, né? Ou fundamentalista, muito tradicional. E com esse pensamento, a gente não vai avançar, nós não vamos progredir. Tanto é que se você olhar os políticos de pauta de esquerda, normalmente eles são contra a religião, contra qualquer igreja. Então entenda que eu não estou falando aqui de lado político, que a gente deve ser desse ou daquele, entenda? Eu estou citando como isso acontece. Então eles creem que tem que tirar essa ideia de cristão, de Bíblia, para que o mundo possa progredir. E isso vai começando a ser tirado. Se eles têm essa ideia de que o meu relacionamento com Deus, vem outro problema, que o meu relacionamento com Deus vai definir, né, o que Jesus faria, vai definir o que eu vivo, o que eu faço, que o mundo não foi criado em 6 dias, mas que foi evoluído. Então, isso eles já começam a entender diferente também a questão do ser humano. E aí, para eles, passa a ser comum o quê? 2 homens viverem juntos, né? 2 mulheres viverem juntos, ou qualquer outra forma de família ou de coisa que tem aí, né? Porque hoje essa questão é muito longa, né? Tem até uma lista de quase o alfabeto todo aí. Então, quando a gente começa a mudar algumas bases do nosso fundamento, da nossa fé, a consequência é que, se a gente mudou as bases, o nosso comportamento também vai mudar. E então começam a existir essas pautas, porque eles acreditam que as pautas sociais, a igualdade, isso vai realmente mudar o mundo. E aí, os cristãos progressistas têm a mesma ideia, de que agora eu preciso, para realmente fazer a vontade de Deus, para crescer, eu preciso fazer o que Jesus fazia. E aí eles incutem isso dentro da fé cristã. Ah não, mas Jesus não era assim. Jesus não reprovava ninguém, Jesus ele aceitava. E dentro das pautas dele, Jesus não era assim, a gente sabe, Jesus reprovava muita coisa. Mas Jesus, obviamente, ele agia com amor, ele sabia agir. E Jesus ele é um contraste ali no Novo Testamento com os fariseus. Mas não é que Jesus veio mudar algo. Os fariseus que estavam realmente seguindo errado a lei de Deus. E Jesus veio mostrar verdadeiramente o que é a lei. E eles colocam até Jesus como um revolucionário. Jesus como alguém que lutou contra o sistema. Já ouviram falar sobre isso também? Mas não é verdade. Isso não é bíblico. Quando que Jesus marcou uma manifestação contra o Império de Roma? Quando que Jesus foi lá manifestar? Nunca. Jesus viveu sobre o governo, o império mais opressor que existia. E muito pior do que nós vivemos hoje, ou qualquer outro lugar praticamente. O Império de Roma não era fácil. Mas Jesus jamais levantou uma bandeira específica. E enquanto esses cristãos progressistas levantam bandeiras específicas, a aceitação LGBT ou a bandeira também contra o racismo, entende que tudo isso faz parte da vida do cristão. O cristão não é racista, o cristão ama todas as pessoas, né? Levanta outras pautas. Então assim, justiça social, ajudar o próximo, então isso aí é bíblico, tudo isso é bíblico, mas não é uma bandeira específica que nós devemos levantar. Então vamos levantar uma bandeira aqui, por exemplo, contra o racismo, e agora a nossa igreja só fala disso. Então isso aí faz parte da vida do cristão. O cristão ele não é racista, isso é bíblico. O cristão que está contra a vontade de Deus. Mas não são essas bandeiras que nós somos chamados a levantar. Nós somos chamados a levantar a bandeira de Cristo, do Evangelho. E obviamente o Evangelho, Cristo vai trazer essa transformação na vida de cada um de nós. Os irmãos entendem que acabam perdendo o foco das coisas? Então começa a se introduzir outras pautas dentro do cristianismo. E como se isso fosse realmente a solução, né? E isso acaba, na verdade, trazendo muito mais afastamento de Deus do que realmente proximidade de Deus. Eu vou ler um trecho aqui também que fala a respeito do pecado e redenção. Eles chegam num ponto, esse pensamento, que chega um momento que parece que não há mais necessidade do sacrifício de Cristo, porque não há mais pecado quase. Basicamente eles chegam nessa conclusão. Por quê? Se Jesus já morreu por mim, eu não preciso, já ouviram falar na graça barata, né? Eu não preciso mais guardar a lei, porque Jesus guardou por mim a lei. Então, afinal de contas, eu estou aqui vivendo nesse mundo, mas Jesus entende todas as coisas, Ele sabe que nós somos assim. E agora, qual é o sentido do sacrifício de Cristo? Praticamente eles não precisam. Aqui diz assim, quanto menos a transcendência de Deus é enfatizada,
mais positiva é a visão que se tem do ser humano. Ou seja, quando Deus diminui, o homem cresce. Não nos admira que o cristianismo progressista, assim como o liberalismo, são basicamente humanísticos. O homem é posto no centro e suas supostas virtudes e potenciais são o que determinam sua ética e filosofia de vida. Ou seja, isso significa que a doutrina bíblica do pecado como algo hereditário já não é mais aceita. O pecado é como um ato individual. É concebido como um ato individual e geralmente no contexto da injustiça social. Então, o pecado originário perde seu conceito. Então, a história da queda não passa de um relato fictício para eles, quando muito ilustra uma verdade acerca do que nós podemos e devemos fazer. Pecado, porém, não pode ser transmitido ou é imputado à transcendência ou à descendência do pecador. Ou seja, com essa ideia, eles abandonam então a doutrina bíblica também do pecado. E aí, para os liberais, os progressistas, tal doutrina, ela remete a práticas pagãs de sacrifícios infantis, entre outras coisas, a doutrina do pecado. E eles acreditam que não há mais essa questão do pecado, tudo é aceito. Já perceberam isso, né, em muitos lugares, né? Mas Deus entende. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim para mim: pastor, mas eu acho que essa coisa aí de guardar a lei de Deus não... E não era uma pessoa que era progressista. Isso que a gente precisa entender. Às vezes a pessoa nem conhece direito sobre esse assunto, mas isso vai entrando na mente de forma sutil, através dos nossos comportamentos ou até forma de pensar, sem a gente saber que estamos sendo influenciados por essa teologia progressista, vamos assim dizer, por esse pensamento progressista. Então ele disse assim para mim: pastor, mas negócio de guardar a lei e tudo assim, eu não sei se é realmente assim tão necessário. Afinal de contas, a gente é pecador e Deus entende que a gente é pecador. Ele sabe que a gente não é capaz. Então ele vai entender, né? Quando nós erramos e tal, e a gente vai viver assim, a gente vai ser assim, a gente é assim. Então, claro, nós somos pecadores, mas percebam o perigo da gente pender tanto para um lado quanto para o outro, né? De achar que eu não peco mais, é um lado, que eu sou perfeito, e do outro que não tem solução, então é assim mesmo que eu vivo, Deus entende. Então, o que acontece? A gente não sente necessidade de abandonar o pecado e de uma mudança em nossa vida. Mas isso já é uma ideia progressista, de que Jesus entende, Ele sabe todas as coisas, Ele já guardou a lei por você, Ele já morreu. Outra coisa, outro ponto, né? Alguns progressistas, eles veem com bons olhos a chamada teoria da influência moral, segundo a qual a morte de Jesus, olha que ponto interessante e ao mesmo tempo satânico, né? Olha o que eles dizem. Alguns veem com bons olhos a chamada teoria da influência moral, segundo a qual a morte de Jesus não se destinava a expiar o pecado. Ou seja, nós não somos salvos pela morte de Jesus. A morte de Jesus não foi para limpar os nossos pecados. Eles dizem o seguinte: mas a morte de Jesus foi tão somente para impressionar o nosso coração com o senso do amor de Deus e assim nos levar ao arrependimento. Foi só um exemplo, foi algo bonito que Jesus fez por cada um de nós. Ou seja, Jesus morreu para nós, por nós, para nos mostrar algo, mas não em nosso lugar. Esse é um perigo, né? É um perigo muito grande. Então, já ouviram a história de que Jesus foi um bom homem? Um bom homem apenas? Isso invade também. Eu não estou dizendo que eu falei dentro, tem muitas vertentes. Tem gente que já diz que não, que às vezes a pessoa tem pensamentos progressistas, mas crê diferente disso. Mas a gente está dando um panorama geral aqui desse pensamento e onde ele chega. Então muitos creem que Jesus foi um bom homem, né? Que Jesus ele realmente foi um revolucionário e que ele deu a vida para mostrar o seu amor, para mostrar como nós devemos amar as pessoas, mas não que ele deu a vida em nosso lugar. E isso é um perigo muito grande. Consideram a morte de Jesus apenas um exemplo de abnegação, de autossacrifício, para que pudesse haver a restauração e a paz social. Então, essa é uma ideia muito perigosa, né? Enquanto a Bíblia diz outras coisas para nós, né? Que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Então, o problema dos progressistas e também liberais é que quando muito eles veem a justiça divina meramente como justiça distributiva, justiça social. Então, eles não veem como algo que perdoa e apaga os nossos pecados, mas eles entendem Jesus como algo que vem trazer a igualdade apenas, que vem trazer revolução ainda nesse mundo. Esperança para as coisas. Então eles entendem que esperança para as coisas desse mundo apenas. Parece que é isso que chega no coração deles. Entendem como uma religião em que eu interpreto conforme o Jesus que eu imagino e eu vivo de acordo com o Jesus que eu imagino também. Então afasta, na verdade, completamente o Deus das Escrituras. E isso é um perigo para nós. Mas a justiça de Deus, ela vai muito além disso, né? E agora eu quero dar mais um ponto para os irmãos aqui sobre justiça social. Talvez eu vou gastar aqui uns 35, 40, mas não vai chegar uma hora, tá bom? Justiça social. Então é muito pregado a igualdade, já perceberam, né? Pelas teologias aí progressistas também, né? E tanto na política como as teologias. E eles dizem assim, ó, a aceitação. E como eu falei, nós devemos amar, aceitar e sim, tratar a todos de igual forma, mas a gente tem que entender que nesse mundo de pecado, nós não vamos encontrar a perfeição, o mundo perfeito que os progressistas trazem, né? Que na verdade não é um mundo perfeito, é um mundo onde há libertinagem e tudo é válido, basicamente é isso. Então o que importa é que Deus é amor, eles dizem. E realmente Deus é amor. Os irmãos percebem que não é uma mentira completa, né? Na verdade é uma mentira, mas são meias verdades. É uma interpretação errada acerca. Então Deus é amor? Ele é amor, isso é claro. Isso é nítido, está na Bíblia. Mas esse discurso é usado como desculpa para outras coisas. Se Deus é amor, então tudo pode, tudo ele aceita, não há justiça. A justiça que Jesus veio fazer é o seguinte: é ajudar as viúvas, os órfãos, é trazer igualdade, não trazer opressão, aceitar a todos como são. Essa é a justiça que Jesus veio trazer para eles, a justiça social. E Jesus veio trazer isso também, mas não somente isso. Jesus veio também trazer justiça, né, contra o pecado. E na verdade, assim, Jesus veio morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos vida eterna. E a gente sabe que um dia o pecado será extinto, isso é claro na Bíblia. E aqueles que não aceitaram, não se revestiram das vestes de justiça de Cristo, eles perderão a salvação. Esses vão passar pela segunda morte e morte eterna. Mas para a ideia progressista, não. A justiça que Jesus veio trazer, justiça social apenas. E a morte dele, como eu já disse aqui, volto a dizer, foi apenas um exemplo. Acaba chegando nesse ponto. E chega a esse ponto que alguns, como eu já falei a vocês, né, inclusive um pastor bem reconhecido aí, não adventista, né, mas chegou a dizer assim que as escrituras precisavam ser reinterpretadas, né? Precisavam ser atualizadas de acordo com o tempo em que nós vivemos. E aqui tem mais um trechinho desse artigo que eu quero ler aos irmãos aqui, diz assim, ó: sob a influência do pós-modernismo, os progressistas desprezam a cosmovisão bíblica e adotam um imediatismo extremo e essencialmente humanístico. Uma das características do pós-modernismo é exatamente a crítica a toda e qualquer narrativa, que é um relato amplo, intelectual, religioso, que permite integrar os eventos históricos e dar sentido à vida. Ou seja, né, aos poucos, essa prática e essa crítica gerou uma certa conscientização. E foi nesse processo que o pós-modernismo acabou sendo contaminado por valores marxistas, né? Então, eles chegam a essa conclusão de que, na verdade, tudo isso são exemplos, mas nós devemos viver de acordo com a experiência que nós temos com Deus. E olha que interessante, eles não têm mais uma cosmovisão bíblica. O que é isso? Né? A nossa visão de mundo. Então, qual é a nossa visão de mundo hoje? Isso influencia em tudo na nossa vida. Então, a cosmovisão é como nós vemos o mundo, a partir de qual perspectiva nós vemos o mundo. Se nós vemos o mundo a partir de um Deus criador e que elaborou um plano da salvação porque o ser humano havia caído em pecado, que nos ama e que nos tira desse mundo de pecado e que um dia nós viveremos a eternidade, é uma coisa. Essa é a cosmovisão bíblica. Mas quando eu começo a deixar as escrituras de lado e a escolher o que é bom para mim nas escrituras ou não, então, infelizmente, irmãos, hoje a palavra de Deus, em muitos momentos,
ela tem se tornado como um restaurante self-service, né? Eu vou lá e abro as escrituras e olho. O que eu concordo, tudo bem. O que eu não concordo, eu digo que precisa ser reinterpretado, que precisa ser atualizado, porque não está de acordo com o que eu quero, com a vida que eu quero viver. Então, esse é um grande perigo para todos nós, para a nossa fé. Então, a cosmovisão passa a não ser mais bíblica, mas passa a ser uma cosmovisão o quê? Humanística, né? Acerca do ser humano, acerca do que eu penso, do que eu vejo e do que eu interpreto. E aí, tudo e qualquer tipo de coisa pode começar a entrar dentro da igreja. Porque a Bíblia não é mais a regra de fé. A regra de fé sou eu que faço. E volta lá naquele começo lá, de acordo com Jesus que eu quero que seja, né? De acordo com Jesus que eu coloquei na minha cabeça, que eu interpretei, e eu interpreto e faço dessa forma. Jesus não passa a ser mais como um salvador do pecado, mas como um reformador político e social, muitos dizem. Que Jesus, e eles chegam a dizer isso, né? Não, porque Jesus ele era de esquerda, Jesus era um socialista. Chegam a esse ponto. Enquanto que Jesus não veio fazer esse tipo de obra, Jesus veio fazer uma obra muito superior, né? Uma obra muito nobre, que é a obra de trazer salvação para cada um de nós. Ser cristão, esse pastor progressista, ele diz assim, ó, é seguir a religião de Jesus, não a religião acerca de Jesus. Perceberam a diferença? O que é seguir a religião de Jesus? É fazer o que Jesus fazia, só que não de acordo com a Bíblia, de acordo com o Jesus que eles criaram na sua percepção e no seu relacionamento. Então, não é uma religião acerca de Jesus, aquilo que Jesus realmente fez, mas de acordo com aquilo que eles imaginam, né? Então, muitos chegam a dizer, até uma blasfêmia muito grande, né? Que Jesus não passou de um humilde mortal. Sua divindade, né? E sua suposta divindade não é nada mais que uma construção teológica, produzida a partir de uma interpretação bíblica equivocada e até mesmo desonesta, eles dizem. Então, nesse mundo, a religião que segue a Bíblia é antiquada e, além de ser disso, impede o progressismo e a igualdade de todos, impede o avanço, né, e a melhoria, vamos dizer assim, da humanidade. Nessa visão, eles entendem que a fé, o agir pela fé, o seguir as Escrituras, é algo ultrapassado. E é algo que impede o progresso, lá como aconteceu no século XVIII e XIX. Eles acreditavam que a religião, ela impedia o avanço. Então tinham que ser racionais. Algo totalmente centrado no ser humano. E o progressismo não é diferente desse liberalismo. Mais uma vez, volta essa ideia. Então o inimigo ele é astuto, né? Uma ideia que se deu lá, meio que baixou com o decorrer do tempo, mas que voltou à tona agora. Mas, como eu disse, não há nada novo debaixo do sol. Então é algo que já existia, mas que tomou força de novo agora. E isso pode afetar muito a nossa fé e nossas igrejas. A gente vai percebendo isso, né, em alguns lugares. Como eu falei, talvez nos grandes centros isso seja maior, onde a pós-modernidade a gente pode ver de forma mais concreta. Só que hoje em dia também não há fronteiras, né? Com a internet aí, tudo está aí à nossa mão, não há fronteiras. E nós precisamos estar atentos. Então, a Bíblia, ela fala para nós acerca da divindade de Jesus. Jesus não foi um homem apenas. Eu poderia mencionar aqui muitos e muitos textos. Temos aqui, acho que, mais de 20 ou 30 textos sobre a divindade de Cristo. Como disse mesmo o grande escritor, né, C.S. Lewis, eu acho que vocês conhecem, já ouviram dizer nele, né? Ele faz assim, ó, não faz o menor sentido aceitar a Jesus como um grande mestre moral e não como Deus. Alguém que fosse meramente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Então a escolha é nossa. Ou ele era e é o Filho de Deus, ou então era apenas um lunático. Podemos ignorá-lo, podemos, diz aqui, até cuspir nele e matá-lo como se ele fosse um perverso. Ele diz no seu livro. Ou então cair aos pés dele e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com essa bobagem de dizer que ele era apenas um grande homem, um grande mestre. Jesus não nos deu essa opção e nem pretendeu dá-la. Jesus, ele era realmente e plenamente Deus. Então, Jesus, ele colocou muito isso, né, do que ele esperava para o ser humano.
E Jesus nunca disse assim, olha, viva a vida como você quiser, né? Viva liberalmente, no final vai dar tudo certo, eu amo todos vocês. Jesus dizia o que para quem chegava até ele? Né? Jesus dizia para quem os pecadores, vai, não peques mais. Então Jesus, as pessoas devem vir a Cristo como estão mesmo. E Jesus nos aceita como nós chegamos a Ele. Mas assim, tem uma frase que diz assim, Jesus, Ele nos aceita como nós somos, mas Ele nos ama demais para nos deixar do jeito que nós viemos, né? Ele quer que a gente seja cada dia mais a imagem e semelhança dEle. É isso que Ele espera. Então, essa ideia de diminuir as Escrituras, ao mesmo tempo diminui também a pessoa de Cristo. E nos afasta da palavra de Deus, nos afasta de sermos cada dia mais semelhantes a Cristo. Eu vou colocar mais um ponto aqui para os irmãos. Nós vamos então caminhando para o final aqui. A gente sabe que, como eu comentei aos irmãos, esse assunto é um assunto bem extenso, sabe? É um assunto bem longo. Tem muitas coisas. O pastor Michelson Borges tem vídeos. Alguém já viu o vídeo dele sobre isso? Já viu? Ele tem vídeo falando a respeito desse assunto. Tem alguns materiais, mas eu digo assim aos irmãos, busquem materiais bons e confiáveis a respeito desse assunto, né? Tem os vídeos do pastor Michelson Borges. Nós temos também duas reportagens escritas no site Notícias Adventistas pelo pastor Rodrigo Silva acerca desse assunto. Tem esse aqui que eu estou colocando aos irmãos, também tem na internet gravado o sermão do pastor Wilson Paroski pregando sobre esse tema. Então eu estou usando aqui o artigo dele e ele prega esse sermão todo, 2 horas praticamente, é um pouco mais longo, eu estou fazendo um resumo. E tem também outros professores de teologia, pastores que escrevem mais sobre isso, mas busquem boas fontes, né? Por exemplo, aqui também, parte final que a gente está indo, né? Alguns progressistas, eles negam ou hesitam em afirmar que Jesus tem até ressuscitado dentre os mortos, que aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar, eles negam isso também, ou que o céu seja um lugar literal, onde os redimidos estarão na presença de Deus. Se eles se dizem, alguns, né, agora estou falando mais dos adventistas, cristãos progressistas, se dizem adventistas, nada falam sobre a mensagem e a identidade da igreja. Tampouco demonstram qualquer compromisso denominacional. Alguns enfatizam a suposta liberdade do espírito para advogar um cristianismo subjetivo e contrário ao evangelho, ao passo que outros sequer reconhecem o 7º dia como o sábado do Senhor. Há também aqueles que veem o Pai, o Filho e o Espírito Santo como apenas uma metáfora de Deus. Não creem que realmente são três pessoas que formam a divindade. Para outros, o Espírito Santo representa até o aspecto feminino do ser de Deus. Há cristãos progressistas também que tendem a valorizar práticas místicas como contemplação, meditação, técnicas de respiração e relaxamento, mantras, entre outras coisas. Então, é o afastamento a cada dia da vontade de Deus. Há muitas outras coisas que a gente poderia citar aqui. Mas o fato é que os irmãos estão percebendo uma coisa dentro dessas ideias. Os irmãos já perceberam isso. No final das contas, tudo isso é um afastamento da verdade, né? Que aconteceria nos últimos dias. Nós sabemos que Deus tem o seu povo remanescente, o povo que vai permanecer fiel. Amém? E esse povo é o povo que vai se aproximar mais de Deus nos últimos dias. Amém? É o povo que vai buscar receber a chuva serôdia, é o povo que busca o Espírito Santo, busca estar na presença de Cristo. Deus sempre teve o seu povo remanescente. Mas nesse mesmo período há também o povo que está se afastando das verdades bíblicas, se afastando da vontade de Deus para seguir as suas próprias vontades. E isso tem enganado e fechado os olhos de muitos, né? Como se fosse uma escama nos olhos que não conseguem enxergar que estão indo distantes da palavra de Deus. Então eu creio que uma das coisas que nós precisamos hoje em dia, irmãos, como igreja, é uma coisa muito simples: nos voltar para as Escrituras. Amém? Amém. Isso que nós precisamos, nos voltar para as Escrituras. Há um outro assunto também, não é bem esse assunto aqui, mas que tem às vezes invadido também até os nossos púlpitos, né? Que é a pregação coaching também, né? Não sei se o Movimar tem esse tema em mente, mas é um tema legal também, né?
para se falar um dia. Pregações, às vezes púlpitos têm virado mais locais de autoajuda, né, do que realmente de exposição da palavra de Deus. Então, se nós queremos permanecer fiéis a Deus e preparados para os últimos dias, por que diz que nos últimos dias muitos se afastarão também? Porque começará a haver um peneiramento, né, sacudidura. Quem está pautado na palavra, esses permanecerão. Aqueles que estão pautados nas suas próprias conclusões, né, naquilo que eles acham acerca do Evangelho ou da Bíblia, esses vão se afastar. E estão criando uma religião de acordo com suas próprias ideias e estão sendo, como falei, humanistas e não cristãos verdadeiramente. Então, de qual grupo nós fazemos parte, né? Espero que dos grupos, aqueles que estão buscando, né, a presença de Deus, se aproximando de Deus e buscando fazer a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Esse é o básico, né, a gente falar isso, né? Deveria ser o básico para o cristão, para o adventista do sétimo dia. Quando vierem algumas ideias assim, né, que às vezes surgem por aí, né? Ah, mas não é bem assim, eu acho que Jesus, na verdade, não agia assim, eu acho que ali é isso, é aquilo. Começa a se relativizar a palavra de Deus, aí que mora o perigo, né? E aí, então, começa a se deixar as doutrinas de lado. Não, as doutrinas não importam. Importam o que Jesus faria de acordo com a minha percepção de quem é Jesus. Então, o convite de Deus é para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, né? Que nós venhamos a influenciar as pessoas ao nosso redor. Influenciar com o quê? Com a verdadeira fé pautada na palavra de Deus. Por isso a importância de todos os dias buscarmos ao Senhor, fazermos a vontade de Deus e entendermos que as coisas do mundo, quando eu falo do mundo, nós somos desse mundo também, né? Eu digo as coisas contrárias, distantes à palavra de Deus, elas devem ser abandonadas. O Senhor nos chama realmente a viver o que Ele preparou para cada um de nós. Eu vou ler uma última citação aqui, agora é de Ellen White. Ela diz assim, ó: todos os que dão valor aos seus interesses eternos devem estar de sobreaviso contra as ircunsões do ceticismo. Os próprios fundamentos da verdade serão assaltados. É impossível conservarmos-nos fora do alcance dos sarcasmos e sofismas, dos ensinos insidiosos e pestíferos da incredulidade moderna. Satanás adapta suas tentações a todas as classes. Assalta o analfabeto com o motejo ou zombaria, enquanto enfrenta o que é educado com objeções científicas e com raciocínio filosóficos, igualmente calculados a suscitar desconfiança nas Escrituras e desdém por elas. Mesmo jovens de pouca experiência têm a presunção de insinuar dúvidas relativas aos princípios fundamentais do cristianismo. E esta juvenil incredulidade, trivial como é, tem sua influência. Muitos são assim levados a zombar da fé de seus pais e a fazer agravo ao Espírito da graça. Muita vida que prometia ser uma honra a Deus e uma bênção ao mundo foi crestada pelo detestável bafejo da incredulidade. Todos os que confiam nas jactanciosas decisões da razão humana, imaginando poder explicar os mistérios divinos e chegar à verdade, desajudados pela sabedoria divina, acham-se enredados na cilada de Satanás. Forte esse texto, né? Meio grande, às vezes é difícil a gente prestar um pouco de atenção, mas ela diz, resumidamente, todos os que colocam a sua confiança na razão humana, na sabedoria humana, na verdade, acham-se enredados na cilada do inimigo, de Satanás. A Bíblia diz para nós, né, e nos adverte, né, enganoso é o coração do ser humano. Nós não devemos esperar sentir algo, né, para tomar decisões ao lado de Deus, para fazer a vontade de Deus. Não é o sentimento humano, é o que a palavra de Deus diz para cada um de nós. E essa questão do humanismo, ele nos afasta muito. Por que eu vou dizer isso? Eu já vi pessoas dizendo assim, uma vez uma pessoa me disse assim, pastor, eu orei a Deus pedindo uma resposta de um assunto. E Deus me mostrou esse caminho aqui. Eu senti, Deus não mostrou aquele caminho, mas ela disse, eu senti no meu coração que esse é o caminho.
Eu falei, irmã, mas está contrário à Bíblia. Pois é, mas eu orei a Deus e pedi isso. Eu pedi para Deus me mostrar e eu senti no coração que Ele mostrou isso. Porque confiou no seu próprio entendimento, no seu próprio coração. Irmãos, Deus não mostra um caminho para nós contrário à sua palavra. E eu falei assim, irmã, não vai por esse caminho. Não é a vontade de Deus, está na Bíblia. Mas Deus, eu falei, Deus já mostrou aqui, Ele não precisa mostrar no seu coração, já está aqui. E ela foi por esse caminho. Graças a Deus ela se arrependeu e voltou logo. Mas ela viu que não era a vontade de Deus. Então, nosso coração é enganoso. Paute-se na palavra de Deus. Essa é a carta que Deus deixou para cada um de nós, para que nós pudéssemos entender o seu plano, o plano dele para nós, e um dia estarmos eternamente com ele nos céus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, todos os irmãos, e que a nossa fé seja cada dia embasada na palavra de Deus, né? Não deixemos que esses pensamentos... Esse é um tema, assim, às vezes um pouco complexo, tem umas palavras meio difíceis aqui que eu traduzi, porque eu tive que até procurar em dicionário, né, quando eu estava lendo também. Mas, assim, é um tema mais filosófico, assim. Mas ele mostra o que acontece na prática. Na prática, basicamente, ele mostrou aqui na teoria a consequência de algumas ideias que, na prática, mostram o seguinte: vou fazer a minha vontade e não a de Deus. Basicamente é isso. E isso tem acontecido muito. Então, como eu falei, a pessoa não precisa conhecer tudo sobre o cristianismo progressista para ser. Às vezes é apenas algo que foi colocado, foi plantado ali na mente dela, através de um vídeo na internet, disso, daquilo. A internet é muito boa, mas tem muita coisa aí, né? Porcaria, assim, e tem gente que acredita, se está na internet, se alguém falou, então tá certo, né? E não é assim. Qualquer um de nós grava um vídeo falando o que quiser e põe lá, pronto, tá tudo, né? Então, que o Senhor continue sendo o nosso guia. Convido os irmãos a se colocarem em pé, nós vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai, nós louvamos a Ti, Te agradecemos pela Tua palavra que encontra espaço em nossos corações. O Senhor nos chama a nos voltarmos para as Escrituras. Que essa, ó Deus, influências do inimigo não tenham espaço em nossa vida, mas que o Senhor seja o Rei soberano na vida de cada um de nós. Que a Tua palavra seja o nosso guia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados também. E que sejamos todos os dias mais semelhantes ao Senhor e que um dia estejamos pela eternidade ao Teu lado. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.